Boa tarde, pessoal. Sou o professor Marcelo de Biologia. Venho aqui desejar para vocês um ótimo domingo e que toda a família de vocês, inclusive vocês, estejam de quarentena e seguindo todas as medidas preventivas. Desejo de fundo do meu coração a todos que estejam todos bens. Diante a toda essa situação, nós vamos começar a estudar por videoaula. Então, o nosso primeiro tema dessa aula vai ser características dos seres vivos. Então, primeiramente, nós temos que definir o que é vida. Eu poderia dizer, a gente poderia perguntar para vocês e verificar que cada um tem um conceito diferente sobre vida. Uns vão dizer que vida para mim são seres que possuem células, outros vão dizer para mim que vida é quando o ser vivo expressa reações, estímulos. Outros vão dizer que vida é quando o ser vivo ele nasce, cresce, desenvolve e se reproduz. Enfim, existem várias definições para a vida. E também na ciência existem várias definições. E até então, hoje, atualmente não se existe uma definição satisfatória e definida pelos pesquisadores e pelos os biólogos. Diante disso, a gente começa a definir quais são os processos da vida que um ser vivo tem e o que caracteriza ele como um ser vivo, né? Então, primeiramente, vamos tentar explicar de uma forma mais tranquila e mais sucinta. Nós vamos pegar para diferenciar um ser vivo de um não ser vivo. Então, nós pegamos dois organismos. Nós vamos pegar, por exemplo, um gatinho, né, um animal, gato, e vamos pegar um urso. Qual que é a principal diferença entre eles? A primeira coisa que nós falaremos, o gato é vivo o urso é um ser não vivo. Mas como que nós diferenciamos isso? Por exemplo, o gato ele tem estímulos, então quando você chama, ele vem até você. Quando você passa a mão nele, ele começa a te lamber, ele começa a te morder. Enfim, ele tem reações, ele tem reações aos nossos estímulos, né? E ele também, o que? Ele precisa comer, ele precisa se reproduzir, ele nasce, cresce, desenvolve, né? Isso são características de um ser vivo, além de ser composto por células, né? Diferentemente do urso, que ele não tem estímulos nenhum, você pode chamar ele que ele não vai vir até você, você pode passar a mão nele que ele não vai fazer nada, enfim. E ele também não é composto de células. Então a gente poderia diferenciar um ser vivo de um não ser vivo desta forma, né? Porém, todos os seres vivos têm algumas características em comum, por exemplo, composição química, organização da matéria, metabolismo, reação e movimento, crescimento e reprodução, hereditariedade, variedade genética, seleção natural e adaptação, ok? E agora nós vamos começar a estudar de forma mais detalhada cada um desses tópicos. Primeiramente, composição química dos seres vivos, né? Os que são? São substâncias que compõem o organismo dos seres vivos. Essas substâncias são formadas por átomos e esses átomos se unem formando as moléculas que constituem os seres vivos, né? Porém, todos os seres vivos são compostos inicialmente por algumas moléculas, que são elas carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, né? E aí esses átomos, quando são unidos, eles formam o que? As substâncias químicas dos seres vivos, que nada mais é que são as proteínas, os glicídios, os ácidos nucleicos, os sais minerais e os diferentes tipos de bases nitrogenadas que nós temos no nosso organismo, né? E aí nós temos o que? Então todos esses organismos são compostos inicialmente por esses elementos químicos básicos. E aí, quando esses elementos químicos básicos são unidos, eles formam nada mais que as células. E nós temos dois tipos de células. E essas células elas são organizadas de algumas formas, de duas formas diferentes, pelas células procariontes e células eucariontes. Qual que é a diferença entre células procariontes e células eucariontes? As células procariontes são células que apresentam organização simples, sem núcleo organizado, né? Ou seja, sem a carioteca, e organelas membranosas. O que são essas organelas membranosas? São os diferentes tipos que tem, por exemplo, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e por aí vai.
E exemplo disso são as bactérias, né? Que são seres unicelulares compostos de uma única célula. E nós temos também o outro tipo, que são as eucarióticas, né? Que são células que apresentam maior complexidade, com núcleo organizado em carioteca, tem o nucleoplasma, cromatina e nucleolo, além do citoplasma com organelas organizadas, né, com sistema de membrana, como por exemplo, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, mitocôndria, cloroplasto, entre outras, né, que são exemplos das células animais e as células vegetais, né, e cada um desses sistemas de membranas, né, dessas organelas, elas têm uma função específica dentro do organismo. Por isso que as células eucarióticas elas são mais complexas. Aí, além disso, nós temos os que? Células unicelulares e multicelulares ou pluricelulares. Qual que é a diferença? Seres unicelulares são formados de apenas uma célula e seres pluricelulares ou multicelulares são seres compostos por duas ou mais células. E como também nós temos os que são acelulares, que é o caso do vírus, que não possuem nenhuma célula, com uma única célula, que são as bactérias, né? E seres multicelulares, que são as plantas e os diferentes tipos de animais. E aí, para a gente caracterizar, todo ser vivo tem o quê? Tem o metabolismo. O que é esse metabolismo? O metabolismo são um conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo, em que há a montagem e a desmontagem de substâncias para fornecer energia e nutrientes às células, né? E aí, como assim? O organismo, ele necessita ser o quê? Ele necessita ser reparado, né? Ele precisa de desenvolver, reparar e necessita de energia. E aí nós temos para que ele faça isso, ele se divide em duas funções específicas. Ele reage através do anabolismo, que nada mais é que ele transforma moléculas simples em moléculas mais complexas, né, para sua restauração e desenvolvimento, que é o caso da fotossíntese. E ele também possui a sua segunda forma, que é o catabolismo, que ele pega moléculas complexas e transforma em moléculas mais simples, né, que ele utiliza isso para obter energia, que é o caso da respiração celular, né. Aí depois nós temos a reação e movimento, que nada mais é que a reação e movimento são o quê? A capacidade dos seres vivos de reagir aos estímulos do ambiente, ou seja, quando ele está à procura de alimento, quando ele está se movimentando ou ele está fugindo de predadores, né? Por exemplo, os organismos mais complexos, né, como por exemplo os mamíferos possuem órgãos especializados que recebem estímulos ambientais, como os nossos sentidos. Então, os animais, como nós sentimos quando está frio, quando está calor, quando alguém está se aproximando, né? Isso são os estímulos. E as plantas, elas também possuem esses mesmos estímulos, como, por exemplo, o girassol, que se move em direção da luz solar. Então, quando o sol está mais para a direita, ele se move mais para a direita, ou quando o sol está mais para a esquerda, ele se movimenta para a esquerda, ou como aquela planta, por exemplo, aquela planta mimosa, que você passa a mão nela e ela se fecha, ou seja, elas fecham ao serem tocadas, né? Ou até as plantas carnívoras, que quando o bicho posa lá dentro, ele pega e fecha para poder se alimentar. Então, essas são características dos seres vivos, que são reações aos estímulos que tem. E aí nós temos também outra característica do ser vivo, que é o crescimento e reprodução. Então, todo ser vivo ele tem que crescer e se desenvolver, em exceção a um único, que é o vírus, que ele não cresce ele não cresce. Nos organismos, nós temos unicelulares, o crescimento ocorre como? Pelo aumento de uma única célula. Já nos organismos pluricelulares ou multicelulares, cresce pelo aumento do número de células em seu corpo, onde uma única célula, a célula-mãe, origina duas células iguais e aí vai se desenvolvendo pela mitose e pela meiose.
E aí nós temos duas formas dessa reprodução ocorrer. Nós temos a forma assexuada e a forma sexuada. Qual que é a principal diferença entre elas? Que na reprodução sexuada, o quê? Não há participação de gametas, ou seja, células sexuais. Você não tem um pai e você não tem uma mãe, né? Ou seja, o próprio indivíduo dá origem a outros seres geneticamente idênticos a eles. Ou seja, por exemplo, aquela planta que ela faz reprodução assexuada, ela como se ela estivesse se clonando, ela está criando um organismo igual a ela, né? Ou seja, os descendentes possuem a mesma característica do indivíduo original, né? Inclusive até a cópia idêntica do DNA, como é o exemplo de amebas, bactérias, corais e algumas plantas que também fazem essa reprodução assexuada, né? E nós temos também a reprodução sexuada, né? Que, como já está dizendo, sexuada é o que? A troca de gametas, né? Então, ocorre essa troca de gametas. Os descendentes são geneticamente diferentes daquele que os origina. Por quê? Porque quando tem a fecundação ali do gameta e do óvulo, né? E aí o que ocorre o que ocorre quando a participação desses dois, né, pai e da mãe, aí a gente gera resulta uma combinação das características desses dois organismos, do pai e da mãe, criando assim um ser totalmente diferente, como é o caso dos seres humanos. Se a gente for ver, cada um é diferente do outro, tanto fisicamente como geneticamente. Então isso disponibiliza uma maior variabilidade genética, como é o caso dos animais e de diversas plantas, né? E aí nós temos a hereditariedade, que nada mais é a capacidade de a gente passar algumas características, né, através da reprodução para os nossos descendentes, né? Então, um conjunto de características genéticas vão ser passadas para a nossa prole, né, que vão estar presentes no DNA, essas características, ou seja, uma parte da mãe e uma parte do pai, quando é a reprodução sexuada, ou geneticamente quando a sexuada, né? E aí o que a gente tem que dizer que é sobre essa hereditariedade, que ela é importante ter, né, que é as informações genéticas que são passadas, por exemplo, a cor dos olhos. Então, uma família que tem cor de olhos azuis, essa informação é passada geneticamente e a tendência é que toda essa família se constitua, a não ser que ela se mude ao longo do tempo, mas com essas mesmas características, ou até uma característica negativa. Se aquela família ela tem tendência de ter câncer, então essa informação ela é passada geneticamente e aí pode ser que todos os indivíduos tenham uma chance maior de desenvolver um câncer ou uma coisa ao longo do tempo, tá? E aí nós temos o que? Também, para finalizar, variedade genética e a seleção natural e adaptação dos organismos, né? Então, a variedade genética é a capacidade do material genético, né, ser diferente de um organismo para o outro, né, de uma espécie para outra. Graças a essa variabilidade, os indivíduos que nascem a cada geração são diferentemente um do outros, né? Alguns deles podem ter maior chance de sobreviver, outros não, porque as características são passadas ao longo do tempo. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, como eu expliquei anteriormente, no caso de uma característica boa ser passada ou uma característica ruim como câncer ser passada, né? E aí nós temos o que? Conforme essas características são passadas, elas podem beneficiar ou não o organismo. E quando se beneficia ou se torna um malefício, nós podemos falar que o organismo passa por uma seleção natural. Então, o organismo tem características melhores, tem a capacidade de sobreviver dentro de um ambiente. Organismos que tenham características que se tragam um malefício, eles podem ser excluídos ao longo do tempo, né? Como, por exemplo, uma família de gafanhotos que ao longo do tempo está transmitindo uma asa
menor para seus descendentes. Pode ser que essa asa ela se torne um malefício, fazendo que esse gafanhoto ele não consiga se locomover muito distante, diminuindo então a sua dispersão e a sua capacidade de alimentação. Isso pode ser que aquele grupo de indivíduos que tem essa característica, ela pode ser excluída ao longo do tempo, porque ela não vai, ela começa cada vez diminuir o seu ambiente, o seu espaço de alimentação, a sua chance de sobreviver. Então, aqueles organismos que têm essa característica acabam se não sendo beneficiado, ou seja, tornando isso um malefício e aí se excluir ao longo do tempo. Ou uma característica pode beneficiar uma espécie. Por exemplo, uma espécie nasceu com a característica de se alimentar por exemplo, de frutos. Então, essa espécie ela vai poder ter uma gama maior de alimentos para poder se reproduzir e poder se beneficiando assim. Então, ela pode se explorar outros nichos, outros ambientes, outros tipos de alimentação e fazendo que ela se perpetue ao longo do tempo. Então, isso a gente pode chamar de seleção natural. Indivíduos que possuem características melhores podem viver mais tempo, né? Ou organismos que têm desenvolvem algum tipo de malefício, pode ser que eles sejam extinguidos ao longo do tempo. Ou também pode ocorrer dos organismos se adaptarem a um novo ambiente, a um novo organismo. Então, como ele desenvolveu uma característica que não é tão boa, ele muda para uma outra área, um outro ambiente, se ele se adapta ali e ele começa a sobreviver ali de forma tranquila e de forma boa, né? E de forma que ele não seja prejudicado. Então, os organismos têm a capacidade de se adaptar a um novo ambiente e sobreviver ali de se manter ali naquele habitat ou naquela região ou naquele ambiente, tá? Então, todos os organismos podem vir ou não se adaptar. Os que se adaptarem vão ter maior chance de sobrevivência e os que não se adaptarem vão ter menor chance de sobrevivência. Agora finalizo a aula, espero que todos tenham entendido e nós vamos ter posteriormente um momento que vocês podem enviar um e-mail tirando dúvidas ou me consultando ou me perguntando algo referente à aula. Inclusive, essa matéria que eu acabei de falar foi o conteúdo do livro didático de vocês, da página 32 até a página 38, tá? Fiquem à vontade para consultar, leem e tirarem todas as dúvidas. Estou à disposição. Muito obrigado. Até mais.